região que já passou de 1.400 e a gente falava sobre a evolução do número de casos, né? A gente pegou aqui do mês de abril, comecinho de abril, eram 62 casos, a gente vê esse número 15 dias depois já era 251, mais 15 dias 690 e mais 15 agora mais de 1.400 casos. E olha, comparando um mês, né? 15 de abril, 251. Olha a diferença. Exatamente um mês depois, já mais de 1.400. Então agora a gente vai falar das informações de mortes, né? 65 moradores da região já morreram por Covid-19. A gente percebe, Rogério, que a tendência de aumento de mortes é menor em relação ao número de casos, Menos né? mal, né? Menos mal, mas ainda assim o número continua aumentando, né? Ó, dia 1º de maio, comecinho do mês, 46, já são agora 65. A morte mais recente foi registrada aqui em São José dos Campos, né? A gente falou disso ontem aqui no Link Vanguarda. A gente continua falando então sobre coronavírus, mas precisamente sobre a flexibilização ou não dessa quarentena. O Ministério Público pediu que a Justiça suspenda o decreto que autorizou a reabertura de academias e salões de beleza em São José dos Campos. Na ação, os promotores reforçam que o decreto municipal contraria a decisão do governo do estado, que mantém os estabelecimentos fechados até pelo menos o dia 31 de maio. A Prefeitura de São José publicou o decreto na última terça-feira, seguindo regulamentação do governo federal, que classificou os serviços como essenciais, salões de beleza, então, e academias. Por isso, poderiam funcionar durante a quarentena. Os promotores pedem que seja cumprido o decreto estadual e que, em caso de descumprimento, seja aplicada multa de R$10 mil por dia. A Prefeitura ainda não se manifestou com relação a esse pedido, que na verdade agora começa a causar muita dúvida, principalmente dos comerciantes em São José dos Campos, dos empresários que vivem aqui e dependem do comércio. Exatamente, causa uma confusão na cabeça de todo mundo. Quem tem um negócio como esse não sabe se pode abrir, se não pode, o que faz, né? A situação está complicada. A gente vai falar com a Marcela Mesquita, que está com o representante da fiscalização em São José dos Campos, para saber. E aí, Marcela, o que faz o comerciante? Abre, fecha, não abre? Como é que está a situação? Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Olha, vamos tentar, então, esclarecer essas dúvidas para deixar a situação menos confusa para o proprietário ou para a proprietária de uma academia ou de um salão. Eu vou conversar com o Fábio, que é quem vai tirar essas dúvidas para a gente. Fábio, boa tarde. O que está valendo aqui em São José? É o decreto municipal? É a orientação do Estado? Pode ou não pode funcionar a academia e salão de beleza hoje aqui na cidade? Boa tarde a todos. Até que haja uma decisão do juiz quanto ao questionamento do promotor, o decreto do município está válido. Então, as academias, os salões de beleza e as barbearias podem abrir. Mas, claro que elas podem abrir de acordo com as regras do decreto municipal. Por exemplo, com álcool em gel, limpeza do estabelecimento, distanciamento. Precisa seguir essa regra para funcionar. Sim, como todas as outras atividades que também estão em funcionamento, essas atividades têm uma regra específica para cada uma delas, que está no decreto. E basicamente é o que você falou, higienização completa dos locais, distanciamento de 2 metros entre um praticante ou um aluno e outro. No caso das academias, respeitar acesso de uma pessoa a cada 10 metros quadrados de salão, equipamentos espaçados a 2 metros de distância também. Então, quem precisar, a regra está no decreto e o decreto está no site da Prefeitura. E como é que vai ser a fiscalização nesses estabelecimentos? Porque, por exemplo, na academia tem muitos equipamentos e objetos que são compartilhados. A orientação é que esses equipamentos ou objetos sejam higienizados, mas aí de quem é essa responsabilidade? Da pessoa que faz uso da academia, de um funcionário da academia? Como é que fica isso? A responsabilidade é do estabelecimento. Ele que tem que preparar o equipamento para que o aluno possa fazer a sua ginástica, o seu treinamento. Então, esse equipamento tem que ser higienizado, ou por um funcionário, ou por um professor, desde que ele esteja em funcionamento. Se o aluno quiser também fazer a sua higienização, nada impede, mas é uma obrigação do estabelecimento. Vocês estão fiscalizando isso de uma maneira geral ou fiscalizam de acordo com denúncia? Não, a princípio, a partir do decreto, a gente faz uma fiscalização orientativa. Nós vamos visitar todas as academias, os salões de beleza, as barbearias já estavam funcionando. Então, a gente não está fazendo essa orientação mais. Se tiver alguma coisa errada, é autuação. No caso das academias, como elas estão agora se iniciando, a gente vai fazer as vistorias
explicativas, orientativas, e no segundo momento, que isso vai ser a partir de segunda-feira, aí, se tiver a regra errada, autuação. E se o comerciante, né, o proprietário da academia ou de um salão tiver alguma dúvida, a orientação é procurar vocês antes de reabrir de forma errada e correr o risco de ser multado. Exatamente. Como eu te falei, o decreto está no site da Prefeitura, é de fácil consulta. Se restar alguma dúvida, pode ligar para a gente dá as informações.